Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que cada um estará vendo este vídeo. Estarei fazendo aqui uma pequena ministração, da qual veio da parte de Deus ao meu coração. Pois estamos vivendo tempos difíceis, né? Setembro também, setembro amarelo, né? Como muitos sabem e conhecem, o famoso suicídio. Muitas pessoas em si, nós estamos vivendo uma era da qual a depressão tem tomado conta do coração e da mente de muitos, fazendo com que as pessoas entrem em um desespero total, a ponto de até mesmo dar cabo de suas próprias vidas. Porém, Deus nos deu a vida para que vivamos da melhor forma. O mundo é vil, né? Muita maldade, muitas coisas ruins. Porém, Deus, Ele quer que você viva uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Não é você ser rico, ser milionário. Uma vida abundante é você, ter o que é necessário para que você viva. Se tiver que ter algo a mais, através dos seus esforços, Deus o abençoará no tempo certo. Porém, quero trazer a mensagem aqui qual veio ao meu coração. Farei aqui uma pequena oração. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento eu me coloco perante a Tua presença, Pai, mais uma vez. Peço-te a Tua graça, Senhor. Derrama sobre mim, Pai. Perdoa, Senhor, pelas falhas, pelos erros, porque sou errante também nesse mundo, Pai. Porém, Pai, eu aprendi e reconheci o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E através, Pai, desse reconhecimento, houve o arrependimento de tudo aquilo, Pai, que eu havia feito e que muitas das vezes cometo coisas que são desagradáveis ao Senhor, mas através do arrependimento de coração, alma e espírito, o Senhor nos refrigera, o Senhor nos renova, o Senhor nos purifica. Eu peço-te, purifica-me neste momento, perdoa-me, sara-me, e que essa mensagem venha a ser trazida da parte do Senhor, que venha edificar, que venha transformar e que venha clarear o caminho de todos aqueles que estarão vendo e ouvindo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, iniciarei aqui uma mensagem, se encontra lá no livro de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: De novo, Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus aqui deixa bem claro que Ele é a luz do mundo. Muitas das vezes, em momentos das nossas vidas, nós nos encontramos no que a gente fala que no fundo do poço, né? Onde chegamos a situações extremas, das quais não conseguimos lidar, e ali nós vamos perecendo, padecendo, e se nós não encontrarmos a luz, que é Jesus, nós perecemos totalmente. Então eu espero que você, através dessa mensagem, possa refletir sobre isso. Que todos nós precisamos da luz, a luz de Jesus, a luz que é o próprio Jesus. Ele diz que Ele é a luz do mundo. E que se nós o seguirmos, nós nunca mais andaremos em trevas, mas nós andaremos na luz. Porque o próprio Jesus é a luz. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, que nos conduz a Deus. Amém? Nós podemos ver isso. Aqui Ele estava falando, ali, para até mesmo os fariseus, tinha muitas pessoas, seus discípulos estavam presentes. E muitos queriam ali pegar Jesus em contradição. Jesus tinha acabado de perdoar aquela mulher adúltera. E ali Ele continuou a sua caminhada, a sua missão. Porque logo após, Jesus seria preso, sentenciado, condenado à morte, morte de cruz.
como lá nós vemos mais na frente, no livro de João mesmo, no capítulo 19, fala sobre a sentença de Jesus, que foi sentenciado à morte de cruz. Mas no versículo 20, nós vemos falando também sobre a ressurreição desse Jesus. A ressurreição desse Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. Certo? Ele morreu com morte de cruz, certo? Para que hoje nós o reconhecêssemos e tivéssemos vida em abundância e andássemos na luz. Porque Jesus, ele é o único que onde ele está, as trevas não permanecem. As trevas saem. As trevas correm. Jesus iluminou até o inferno antes de ressuscitar. Ele foi até lá, a Bíblia diz, né? No segundo dia de sua morte, quando ele morreu, no segundo dia, porque no terceiro foi a ressurreição. A Bíblia diz que ele foi até o inferno, tomou as chaves da mão do diabo, de Satanás, as chaves da morte, as chaves do inferno, pisou na cabeça da serpente, certo? Jesus tem toda a autoridade e poder, certo? E ele outorgou sobre a vida de muitos, aqueles que o seguem, que o servem, para que pudessem ser usados como pontes, como instrumentos, para levar a sua luz. E é isso que estou fazendo aqui agora. Quero fazer com que vocês conheçam esse Jesus. Amém? Nós podemos ver aqui um pouquinho mais adiante mesmo, o que a Bíblia nos relata no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes que seremos livres? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ali os fariseus, os escribas, eles não entendiam, porque eles seguiam somente a lei na risca. E eles falavam, pô, do que você está falando? Como assim? Se nós somos livres, como nós vamos nos tornar livres? Libertar do quê? Nós somos filhos descendentes de Abraão. Jesus falou, que em verdade, aleluias, glória a Deus. Ele disse, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, quando nós não reconhecemos Jesus como Filho de Deus, como o caminho, a verdade e a vida, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos presos ao pecado, nós somos escravos do pecado. A nossa mente está cativa, mas cativa ao pecado, cativa aos nossos erros e medos. Mas nós precisamos de ter um arrependimento real e verdadeiro, né? Em espírito e em verdade. Se arrependam, nós precisamos nos arrepender de todos os nossos atos e acreditarmos em Jesus de fato. Não adianta eu abrir minha Bíblia apenas no Salmo 91, como muitos deixam aberta, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, né? Mas não adianta nós deixarmos a Bíblia aberta ali no Salmo 91, não vai ter poder nenhum se você não acreditar de verdade, certo? Se você não tentar seguir os preceitos de Jesus, se você não se arrepender dos seus maus atos. Nós temos que nos arrepender. O arrependimento verdadeiro, ele não se baseia em choro, ele não se baseia em lágrimas, mas ele se baseia no arrependimento de alma, de coração. Quando nós quebrantamos o nosso coração, Jesus, ele vê. Jesus, ele sonda e conhece nossos corações. E nós precisamos ter esse arrependimento verdadeiro. Como diz, né? Nós vemos aqui, vamos lá um pouquinho mais à frente, no livro de Atos. Atos, capítulo 3, no versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam cancelados, para que venham
tempos de refrigério da presença do Senhor. Olha só que bênção. Aqui, Jesus já havia sido crucificado. E ali Pedro estava trazendo essa mensagem. Logo após ele ter entrado ali no Templo Formosa, como a Bíblia diz, né? E aquele coxo foi curado, que ele diz, né? Aquele coxo ali pediu esmolas para Pedro e João, e Pedro falou para ele, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E muitos já conhecem essa passagem, aquele coxo foi curado, muitas pessoas ficaram maravilhadas e tal, a ponto de se achegar a João, a Pedro, e em outras palavras ele disse, poxa, vocês pensam que isso aí veio da gente? Não, foi Jesus, foi através de Jesus que esse coxo foi curado, não vem de mim, né? Então que nós possamos entender, todos os dias precisamos fazer uma autoanálise e precisamos nos arrepender de coração de tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque o pecado faz isso, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte é morte espiritual. Que nós possamos entender de fato que precisamos nos arrepender de todo o nosso coração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. E que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Amém? Jesus foi designado para ser crucificado, ter aquela morte de cruz, crucificado no madeiro, para que eu e você tivéssemos uma chance de termos uma vida real. Como assim, Leandro? Uma vida real? Eu estou vivendo. Muitas das vezes a gente não está vivendo, a gente está zumbizando, a gente está como mortos-vivos. Sabe por quê? Porque não temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque o pecado nos afasta e afasta o Espírito Santo de Deus de nós. E aí a gente vive capengando, a gente vive se resvalando aqui e ali, dando um jeitinho, né? Mas nós precisamos aprender que não foi isso que Deus quis para nós, né? Quando Deus criou o mundo, os céus, a terra, o mar e tudo que nela há, e nós os humanos, Deus tinha um plano perfeito. Porém veio a desobediência através de Adão, né? Induzidos pela serpente, pecaram. O pecado maior é a desobediência. Por isso que a Bíblia tem uma passagem que fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos que tentar obedecer o que diz a palavra. Obedecer o que Jesus deixou através da sua passagem nessa terra. Obedeçamos e tentamos viver, que aí você vai ver gradativamente uma melhora de vida. Não é o fim de perseguições, não é o fim de tribulações, não é o fim de problemas, não é o fim de dificuldades, não. Jesus nunca nos prometeu isso. Ele disse que o mundo jaz no maligno. A maldade está aí, a maldade. Certo? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Certo? Porém, eu venci o mundo. Vós também vencereis. Se estiverdes ligados na videira que é Jesus, na luz do mundo que é Jesus, você vencerá as trevas que há em você mesmo. Nós, os seres humanos, nós temos uma treva interior. E nós temos que trazer um equilíbrio. Como que esse equilíbrio para expulsar essas trevas? É a luz de Jesus. Se a luz de Jesus não adentrar no meu coração, as trevas que há dentro de mim, ela impera. Certo? E é aí que vem a desistência até mesmo da própria vida. Onde muitos tiram sua própria vida. Porque cansam deste mundo. Cansam, fala, pô, eu não aguento mais. Poxa, eu já passei por tantas coisas, por que isso, por que aquilo? E vem uma depressão profunda sobre essa pessoa, uma tristeza profunda. E ela começa a dar lugar apenas às janelas killer, como diz o escritor, né, Augusto Cury. As janelas killer são abertas. E aquela pessoa,
ela só pensa, repensa e reflete sobre todas as coisas ruins que ela já viveu, e ela vai se martirizando, ela vai remoendo aquilo, mas ela não encontra uma saída. Nós precisamos fechar as janelas Killer. E isso só quem faz somos nós, através de Jesus. Só Jesus, só a luz de Jesus, para nos iluminar e nos direcionar o caminho correto que temos que seguir, que é o próprio Senhor Jesus, né? E aí você abrirá as janelas lights, né? A luz se acenderá na sua mente, no seu coração. E mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as tribulações, essa loucura que anda o mundo, você vai conseguir viver, certo? Você vai conseguir viver, você vai conseguir ter gosto pela vida, por mais que o mundo esteja um caos, porque Jesus nos deu a vida para que vivamos, e vivamos de uma forma agradável, por mais que o mundo esteja cercado de maldade e de tudo quanto é podridão e mazelas. Porém, Deus tem o melhor para mim e para você. Entenda de uma vez por todas. Jesus, a luz na escuridão. Jesus é a luz que ilumina toda escuridão. Portanto, se você está andando em trevas, está andando no vale da sombra e da morte, Jesus, Ele quer fazer com que você passe desse lugar ileso e te coloque no lugar onde a luz predominará, certo? E você vai ter sabedoria, você vai ter discernimento para lidar com toda e qualquer situação que vier à sua vida, quando você entender que Jesus é a luz, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é a ponte que nos ligará e que nos levará ao Pai Celestial. É o próprio Jesus, não há outro, não há outro. Que possamos entender, de fato mesmo, verdadeiramente, em espírito e em verdade, se coloque na presença de Deus, peça perdão, se arrependa de coração, e você vencerá os seus medos, tá bom? Não desista da vida, jamais. Não desista. Se você já pensou em dar cabo da sua vida, desista sim dessa ideia. Desista dessa ideia. E comece a tomar gosto. Queira viver. Jesus implantará no seu coração esse desejo, essa vontade, se você quiser. Mas você tem que querer e dê o primeiro passo. Se esforce. Enalteça a vida. Com a graça de Deus, em nome de Jesus, eu profetizo toda sorte de bênçãos para todos aqueles que estão ouvindo e vendo essa mensagem. Fiquem com Deus. Quero deixar aqui também que logo mais estarei fazendo o lançamento de uma música nova que escrevi, que compus. Essa música chama-se Luz na Escuridão. Fala sobre esse Jesus forte e poderoso, certo? Vitorioso nas batalhas, certo? A luz que ilumina toda escuridão. Se você está no fundo do poço, se você não vê mais saída em lugar nenhum, receba essa mensagem, reflita sobre essa mensagem e seja abençoado, seja transformado, seja liberto e seja induzido ao caminho de luz, que é Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Glória a Deus. Amém.